Nós nascemos da necessidade de estarmos unidos em cooperação para vencer as dificuldades dos agricultores e nos tornarmos uma cooperativa referência em defesa de uma agricultura de vanguarda. Aqui, consolidamos os alicerces e expandimos para toda a região. Conquistamos a adesão de homens e mulheres de iguais propósitos, uma agricultura forte e representativa. No passado, eram 135. Hoje, são mais de 14 mil associados, que continuam construindo nossa cooperativa. Hoje, são mais de 500 colaboradores diretos e 90 mil pessoas vinculadas que se somam ao capital humano da Coagrisol. A cada ano, batemos o recorde de recebimento de grãos e de armazenamento. Em 2016, foram 7 milhões de sacas. Negociamos mais de 110 milhões de reais em insumos no ano. Nosso faturamento bruto em 2016 superou a marca de 686 milhões de reais. Contamos com um quadro de técnicos e agrônomos que oferecem o melhor da assistência ao associado e ampliamos as nossas parcerias tanto na lavoura quanto na produção de leite com a CCGL. Na diversificação de atividades, expandimos nossos negócios com supermercados, lojas de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos e agropecuárias. Nosso faturamento nesses setores segue em crescimento. Geramos mais de 18 milhões de reais em impostos no ano. Por tudo isso, acumulamos prêmios de reconhecimento e retribuímos na ajuda às nossas comunidades e associados. Ao chegar aos 48 anos, nós da Coagrisol sabemos que temos mais conquistas pela frente, com a certeza de poder contar com a força da nossa gente. Obrigado por fazer parte desta construção. Muito boa noite, gauchada amiga dos quatro costados. É o programa Prosa e Mate na TV, começando mais uma vez com vocês. Bom, conforme o combinado, a partir desta terça-feira nós estaremos trazendo as entrevistas, as conversas, para ser mais correto, com os nossos candidatos ao movimento tradicionalista gaúcho. Pela primeira vez, a não ser que me falte a memória, nós teremos 3 postulantes ao cargo da presidência do MTG. Nós estaremos, a partir dessa eleição, traçando novos rumos para o movimento, seja ela da situação, seja ela da oposição, se assim pode existir dentro do nosso movimento, mas enfim, que novo formato, através de novas pessoas, estarão assumindo o nosso movimento. E é por isso que a gente convida a você, patrão, a você, população tradicionalista, a você que tem alguma simpatia pela nossa cultura e pela nossa tradição, para que fique conosco, porque afinal de contas aqui você vai poder sanar algumas dúvidas e também traçar um rumo para o seu voto no dia da nossa eleição do movimento. E para começar essa nossa série de entrevista, eu conto com Silvânia Afonso, que vai falar um pouquinho da sua história, vai contar um pouquinho dessa trajetória no nosso movimento e claro que nós vamos falar também sobre a própria candidatura, sobre os planos, enfim, eu acho que eu me estendi demais porque todo mundo quer escutar a ti. Primeiro, muito obrigado, Silvânia. Eu sei que está corrido, as eleições estão aí, mas obrigado do fundo do coração por você estar aqui no Prosa e Mate da TV. Tudo bem? Tudo bem, então uma boa noite, né, a todos os amigos aí que nos acompanham no Prosa e Mate na TV. Né, é uma honra estar aqui com os amigos e a gente sempre acha um tempinho para todos, sim. Hoje, especialmente assim, na correria, né, mas faz parte. Acho que se nós nos dispomos a esse movimento, a gente precisa entrar em forma já desde agora, correndo para poder atender a todos os nossos tradicionalistas. Então, é uma honra estar aqui e estou à disposição para esclarecer, né, todas as dúvidas e trazer um pouco da nossa proposta de trabalho se eleitos formos.
Bom, Silvânia, o pessoal quer conhecer um pouquinho mais. Para nós começar essa nossa conversa, onde que a Silvânia tem um cordão umbilical enterrado? Qual é a cidade de origem? Onde é que tu tá morando? Qual é essa história de vida da Silvânia? Bom, então assim, ó, eu moro em Jaguarão, fronteira com o Uruguai. Uns dizem que aqui é o começo do Rio Grande, para outros é o final. Para mim é o garrão do Rio Grande. Né? Então, assim, se a gente olhar no mapa, parece mesmo um garrãozinho, assim, com boa vontade, né? Mas eu sou daqui de Jaguarão, fronteira com o Uruguai, né? Hoje sou produtora rural, né? Há 31 anos nessa lida aí, na lida campeira, digamos assim. Mas eu venho de uma família muito humilde, né? Meu pai era ferreiro, minha mãe lavadeira. E esse momento que eu vivo no tradicionalismo, que eu já vivi com invernadas, com prendas, não foi algo que eu vivenciei na minha infância, né? Até porque se eu participasse do CTG, faltaria para comida, então a gente teve que ter opções. Eu me contentava em olhar os vestidos que a minha mãe lavava e os cavalos que o meu pai ferrava para o desfile. Né, acho que nunca fiquei com nenhum trauma, nada desse tipo, assim, sabe, aquela frustração de infância, muito pelo contrário. Quando eu me casei, né, o meu marido me levou ao CTG, e desde então, né, esta paixão aí entrou na minha vida e nunca mais, né, espero que nunca mais saia, né, porque isso entra acho que na veia da gente e vai pro resto da vida. E aí, então, eu fui posteira aqui, em Jaguarão, chama-se posteira, não se chama diretora, né? Mas como nós estamos diante do movimento, eu fui diretora, então, diversas vezes, artística, cultural, social, fomos bolicheiros do CTG, fomos patrões, né? Depois eu filiei uma entidade ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, uma entidade parcial, onde tinha jovens que tinham talvez o mesmo anseio meu e que não tinham como alcançar. Então, eu filiei a entidade e tive a oportunidade de levá-los até a final do Enarte com os chulhadores. E o grupo de dança, a gente ficou só na interregional, mas fomos muito felizes, porque, afinal de contas, todos realizaram o seu grande sonho, que era pisar no palco do Enarte. Depois disso, eu vim a fazer parte da coordenadoria regional aqui da 21ª, e depois coordenadora por 4 anos, né, onde eu estou findando meu mandato como coordenadora aqui na 21ª, e onde a gente descobriu que eu tinha um talento, digamos assim, né, que eu sempre soube enquanto jovens, né, que gostavam muito de estar à minha volta, mas eu descobri também que os mais velhos gostavam também, simpatizavam, e eu consegui agregar a todos, né, com esta forma que eu tenho, que é um particular, talvez, perante a minha fé, né, eu sou uma mulher, tenho muita fé, sou muito devota a Nossa Senhora, e eu estou sempre tentando proteger e auxiliar as pessoas. E acho que isso tornou aqui a 21ª, né, essa família que a gente chama, e a gente conseguiu construir juntos, dialogando, construindo, né, como eu digo sempre, tijolinho por tijolinho ali, a 21ª que eu entrego hoje para o coordenador eleito. Né, uma região que antes era só campeira e que hoje tu consegue atender a todos os segmentos, né, tanto artístico, cultural, esportes. Então a gente chama crioula, né, que a 21ª sediará nesse ano de 2021, que 2020 a pandemia não nos permitiu, mas que o evento isso ficou todo organizado, o recurso ficou, né, já aprovado para acontecer o evento aqui na 21. Então a gente teve um trabalho aí digamos, de conscientizar, né, a nossa região. E não foi uma difícil tarefa, porque eu acredito muito no diálogo, né, eu acredito muito no ser humano, e eu acho que o nosso movimento está carente muito da gente cuidar, de humanizar, de tratar, de olhar pelas pessoas. Porque eu muito vejo as pessoas falando em entidades, né? A gente se preocupa muito com as entidades. Mas as entidades são formadas por quem? Não são formadas pelos tradicionalistas? Então, eu acho que é hora da gente descer do pedestal, sabe? E olho no olho, mão a mão, sabe? Chegar aos mais longínquos locais. E eu venho já fazendo esse exercício de visitar, né? Patrão por patrão. Eu não me preocupo com a quantidade, sabe? Eu me preocupo de poder ter uma conversa franca e objetiva com um patrão. Se eu sair daqui e for até vocês aí, né, de ponta a ponta, e falar com 3, 4 pessoas, já vai ter valido a pena.
porque meu objetivo é sempre esse, é cuidar das pessoas, levar informações às pessoas e mostrar a elas que, se nós nos unirmos, é possível sim tornar esse movimento uma potência, né? Aquela potência assim, onde todos saibam seus direitos antes de saberem os seus deveres. Porque todos nós temos muitos direitos e às vezes a gente não está colocando à prática, não está exercitando os nossos direitos, apenas os deveres. Então, essa é a Silvânia que tenta levar uma luz para as pessoas, tenta levar o norte, tenta levar orientação, explicação, mas sempre com muito diálogo, nada de imposições, porque eu não gosto de ser impositiva, não sou uma pessoa impositiva, muito pelo contrário, sou uma pessoa que gosta de construir. Então, por este motivo, então, foi que eu me dispus, né, a convite da dona Gilda, a entrar, né, digamos assim, né, nesse pleito. E se eleita for, trabalharei dobrado, e se não for eleita, continuarei à disposição de todos os tradicionalistas, pois para auxiliar, para ajudar, para conversar, a gente não precisa ser presidente, a gente apenas precisa querer, e isso eu quero muito, que é conhecer esse nosso Rio Grande aí, e poder estar próximo das pessoas, cuidando delas. Silvânia, tu falaste da infância, da caminhada, e chegou numa coordenadoria de uma região. Eu não, longe de mim ser a pessoa que vai comparar, mas o que me chamou a atenção uma vez num rodeio no Oswaldo Aranha, onde uma coordenadora daquela região falava das dificuldades das distâncias, que incomodavam um pouco para poder trabalhar sobre aquela região. Tu, por se tratar de fronteira, também teve algumas dificuldades a mais para coordenar a região, ou a coordenadoria da 21ª foi tranquila nesses 4 anos? Olha, no início, a gente até se assusta com as distâncias, mas ao momento em que a gente chega no evento, a gente sente uma realização tão grande de estar representando uma região inteira, que a distância é um mero, digamos assim, algo que acontece naturalmente, né? Não tem muito assim. E eu não tenho medo de estrada, não tenho medo de distância nenhuma, muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa visitar uns aos outros, né? E isso faz parte, assim como eu fui nas outras regiões já vieram à minha. E a gente sabe que existe essa distância, mas ela sempre existiu, não é uma coisa que ela aconteceu agora, né? Então, eu visitei, eu fui a todos os eventos, enquanto coordenadora não falhamos nenhum evento regional, a gente esteve presente em todos eles, né? Mesmo que se não tivesse um bom número de participantes, mas a gente sempre teve, né? Porque eu acho que é uma responsabilidade que a gente assume, mas eu não achei, assim, o nosso Rio Grande tão distante no momento em que a gente chega ao destino. Porque aí a gente se encontra com amigos, faz novas amizades, e eu acho que a gente fala muito em valores, né? E eu aqui na 21ª, vou te dizer assim, a gente tem poucas entidades, não somos muitas entidades, mas a gente ensinou, né, e conseguiu muito, mas muito mesmo, trabalhar com voluntariado. E voluntariado, eu tô te falando assim, desde de cozinhar, tá? A tudo que tu possa imaginar que envolva qualquer atividade que a gente vai participar. Então, quando a gente constrói esse olhar diferenciado, e que tu tem ali no CTG, eu tinha num CTG de interior, alguém que possa vir me auxiliar na cozinha, e este seja auxiliar, isso vai diminuir a despesa e vai tornar a nossa comida muito mais saborosa, porque é feita por alguém nosso. Então, acho que a gente precisa, depois dessa pandemia, se reinventar. Eu acho que o que nós fizemos aqui na 21ª, a gente se reinventou, porque a gente queria ir a tudo, né? Eu tinha jovens que faziam muito tempo que não participavam do Tia Encontro, eu tinha que levar, eu tinha os guris dos esportes, que eu chamo os guris, mas o mais novo deve ter uns 70, mas a sensação que eu sempre tive foi de levar meus guris para o Beto Carreiro, porque eles ficavam enlouquecidos, 15 dias antes era aquele desespero, cada um doava uma coisinha, cada um levava um pão que a esposa tinha feito, e isso é união, sabe? E eu acredito muito na união, eu acho que a gente precisa mostrar esses exemplos bons, sabe? Levar para o Estado, sentar com os patrões e explicar para eles que tudo é possível desde que a gente se una, né? Desde que a gente tenha humildade, porque às vezes é muito fácil, sabe? A gente reclamar, tá difícil,
Está difícil, mas está difícil para todo mundo. Então não sejamos mais um a reclamar da roda, e sim tentar refazer a roda e levar da melhor maneira possível, sempre com muita alegria, né? Eu acho que a gente, quando leva um concorrente, uma prenda, um peão, um campeiro, o que quer que seja, a gente está levando um representante nosso, e isso tem que ser motivo de muito orgulho. E aí a distância acaba sendo apenas um coadjuvante na história, né? E a chegada é sempre muito prazerosa, porque é mais um amigo que a gente consegue, né? Eu sou meio assim, quando eu falo essas coisas, eu fico muito empolgada, porque a estrada para mim, assim, ó, tenho feito 2.700 quilômetros por final de semana, então tá tranquilo. Tá tranquilo demais. Tá numa boa. Bom, Silvânia, eu acho que o pessoal que está prestando bem atenção já meio decifrou essa pergunta, mas eu vou fazer assim mesmo. A vontade de ser uma presidenta do MTG, eu acho que isso é normal para quem está no meio, para quem assume uma coordenadoria. O pontapé inicial, ou aquele empurrãozinho, ou a candidatura, como surgiu para a Silvânia? Bom, a candidatura foi meio boca abaixo, sendo bem sincera, tá? Porque eu sou uma pessoa sincera, né? Eu não fico pensando o que isso vai me resultar mais à frente, porque eu sou assim, entende? Eu sou transparente, então eu gosto de ser assim. E assim, ó, meu amigo, a dona Gilda me convidou para ser vice-presidente administrativo dela, tá? Porque ela iria à reeleição. E eu ainda comentava com ela, de dona Gilda, mas eu acho que ainda tenho mais um pouco para ajudar aqui na 21. Já está há 4 anos aí, tu vai ficar velha nessa região, então vem me ajudar, Zé. Porque eu preciso de uma mão amiga para humanizar o movimento. Eu botei a casa em ordem e agora eu preciso de alguém que cuide dos nossos tradicionalistas. E aí, comentei isso com o meu grupo, porque na 21 a gente é uma família. Então, tudo que acontece, desde algum familiar nosso que vai para o hospital, todos nós ficamos sabendo e rezamos juntos. Eu falei para eles, olha a brincadeira da dona Gilda. E aí, alguns vieram e disseram para mim, diz, não é brincadeira, o Rio Grande precisa de ti. A gente está vendo que o Rio Grande está precisando de alguém que olhe pelas pessoas, alguém que não seja cargo, alguém que não tenha limite, né? Alguém que se preocupe em ir independente da distância. E esse alguém a gente acredita que seja a senhora, não sei o quê, e começou as brincadeirinhas, né? E aí começaram. E aí quando o apoio veio da família, que aí eu te digo da família, da minha família de sangue, né? Aí a coisa meio complicou, porque eu disse pro meu esposo assim, tipo, nós temos um neto de 2 anos, não queria perder essa fase. E aí ele foi dizer assim, mas será que não está na hora da avó se preocupar com o movimento que ela quer pro neto dela? Se não é o mesmo que tu reclama, às vezes, dizendo que tem uma juventude ali que diz ter vez, mas que de fato não tem voz? Será que não chegou, não é um chamamento para tu organizar e mostrar para o Rio Grande que a gente tem como, sim, né, atingir todos os objetivos com humildade, sendo muito mais amigo, muito mais imparcial, sendo menos competição, né, e tendo mais coração nas nossas ações? Aí pesou, né? Porque aí, né, e aí veio o restante do nosso grupo, os amigos, né, e aí tens que ir, porque a gente acredita no teu potencial que tu tem de humanizar, né, onde tu passa, tu deixa um rastro de harmonia, né, então vai. Aí então, né, conversando com os pares, que a gente montou a chapa, né, porque aí eu precisava encontrar pessoas, né, que aí nesse meio tempo de tudo isso, a dona Gilda desistiu. Diz que pela saúde dela ela não poderia ir mais. Aí foi um baque para mim, porque uma coisa era ser a vice administrativa dela, né? E aí, como administração, a gente, no trabalho do dia a dia de uma instância que tem 153 anos e que pertence à família, a gente sabe muito de administração, né? Então, a gente, daí, e como ela queria uma coisa bem específica, que era cuidar dos tradicionalistas, e ir ao encontro dos nossos tradicionalistas, como vice, eu teria tempo de sobra, né, para fazer isso. Aí ela desistiu pela saúde dela e ela me pediu que eu continuasse, né, como chapa, porque ela acreditava, né, nesse olhar mais humano que a gente tem. Aí fui buscar os pares, porque não adianta a gente dizer sim e não ter quem pense igual
né? Porque tu precisas que as pessoas que vão trabalhar contigo tenham o mesmo olhar, que a gente saiba que tem o mesmo norte. Então foi quando eu busquei a equipe, e na primeira conversa foi a Alessandra Mota, a segunda conversa foi com a Mirelle, e ambas, assim, chegaram muito firmes comigo, sabe? Tem que ir, tem que ser assim, a gente está contigo. Aí chegou conosco o Adriano, chegou o Adroaldo, chegou o seu Paulinho, e todos com o mesmo objetivo, né? Aí se tu me perguntar, mas qual é o objetivo? O objetivo é cuidar dos tradicionalistas. O objetivo é ouvir os tradicionalistas. Porque eu acredito que, assim, nós precisamos, mais do que nunca, depois desse período que nós estivemos todos afastados, nós precisamos nos aproximar das pessoas, mas nos aproximar por querer bem. E, assim, o querer bem não importa quem, sabe? E essa é a minha ideia de vida. Eu não fico olhando para a cara da pessoa, se ela é bonita, gorda, magra, não. Eu a quero bem desde que ela me faça algo para eu não querer ela bem. Mas até então, eu sempre quero todos bem, porque eu acredito que todos somos irmãos, né? Em fé ou em algum momento a gente se cruzou na vida. Então a gente partimos então, né, com essa candidatura, e aí a gente buscou um nome, né, porque a gente pensava muito nas coisas como eram lá no início do movimento, para que o movimento tinha sido formado, em qual momento o movimento tinha se desvirtuado, e aí a gente optou por colocar o nome da chapa Um Novo Sentido para o Tradicionalismo. E aí, esse um novo sentido nada mais é do que relembrar as pessoas, né, o verdadeiro valor e o verdadeiro sentido de ser tradicionalista. Não impondo mais regras, nem rasgando as que nós as já existentes, mas apenas tentando dar mais e cobrar menos, sabe? No sentido total da palavra, né? Poder auxiliar mais, ser mais para as pessoas e menos cobrança. Isso é o que a gente busca e é isso que a chapa toda se identificou, e a gente saiu então aí para as ruas, né? A gente está na rua trabalhando, voto a voto, patrão a patrão, apresentando esse novo modo de trabalhar. Bom, alguns nomes já foram relatados. Algumas pessoas já foram ditas. São vários os cargos que o MTG precisa para a administração. Mas tem como a gente enumerar mais alguns. O Adriano Campeiro, né? Que a senhora citou, enfim. Citar mais alguns nomes, alguns cargos que estão concorrendo junto contigo. Para o pessoal que está nos assistindo, de repente se identificou, diz, mas olha, esse é ali da minha 8ª região, é aqui pertinho de mim, dali um pouco. Esse é lá do centro do estado, 13ª, de repente um patrão que está assistindo lá em Porto Alegre e se identifica com algum outro nome que é ali da região. Dá para a gente citar alguns? Eu sei que são vários, que se fosse falar dos conselheiros não dava nem tempo, mas enfim, alguns para o pessoal ir se identificando. Bom, aí da 8ª região a gente buscou um jovem, né? E um jovem que a gente sabe que ele faz muito, mas muito mesmo, pela juventude, e que ele tem disposição para fazer o que a gente se dispôs a fazer, que é cuidar dos nossos tradicionalistas, que é o Felipe Pires. Ele vem para o nosso conselho diretor, sendo um dos 4 jovens que vai compor o conselho diretor, né? Porque quando eu te falo assim que eu preciso dar vez e voz, é dar vez e voz de verdade. Então eu já colocando eles no conselho, para que eles vão pegando o jeito e se preparem aí para um futuro, né, não tão distante, serem os novos, digamos, conselheiros, os novos coordenadores, presidentes, né? Então, este menino foi peão, trabalha incansavelmente aí pela região de vocês, que eu sei, tá? Depois, assim, a gente tem a Mirelle de Faria Hugo, que é a nossa vice-presidente administrativa, tá? Depois a Alessandra Mota, que foi a patrona dos festejos Farroupilhas, foi presa do Rio Grande do Sul, ficou com o departamento cultural. O Adriano, né, ficou com a Campeira, né, que o Rio Grande todo conhece, sabe da mobilização deste cara aí para retornar às nossas atividades campeiras, né? Então a gente é dessas de se desafiar e de buscar alternativa e fazer acontecer. Então o Adriano entrou como uma luva, digamos assim, no nosso projeto, né, e também um incansável no gaúcho de carteirinha, né? Então a gente buscou o Adriano topou esse desafio de ficar junto conosco. O Adroaldo Parisotto, que é da 14ª, né, eu já nem acho nada longe, já acho tudo perto. Já tudo tão próximo. Tá tudo ali, é logo ali. Uns 400 quilômetros, tá aqui do ladinho.
Tá? O seu Paulo Vargas, que é um velho conhecido de todos aí, né? O nosso barba branca aí do MTG, que fez parte do Conselho Fiscal, estava sempre na volta do esportes, então a gente também tem ele ali, né, como o vice-presidente de esportes. Esses são alguns nomes, assim, que eu tenho, assim, para te dar, mas a gente tem inúmeras pessoas aí da volta, né? A Ercília ali da nona, né? Então a gente tem um povo aí na volta, um povo novo, jovem, digamos assim, que estão sendo conselheiros pela primeira vez, mas que tem uma história e com tradicionalismo nosso gigante, né? Nas nossas páginas mesmo, ali na nossa página no Facebook, as pessoas podem ver, né, o histórico de cada um dos conselheiros, pode acompanhar um por um, né, para poder perceber o diferencial da turma, porque é uma turma jovem, digamos assim, uma turma nova de trabalho, né, outros nem tanto, porque a Mirelle já foi vice de cultura, né, mas que estão todos aí com disposição e com muita vontade de trabalhar. Bom, então vamos agora para as ideias da Silvânia, para o nosso movimento, não só da presidente, né, mas em sim de todos que fazem parte, porque como a gente sempre fala, uma andorinha só não faz verão, mas os projetos, as primeiras atitudes, aquelas conduções que a Silvânia acha que são necessárias, que o pessoal precisa saber para dizer, não, peraí, eu estava sem saber em quem votar, eu achava que ia votar assim, e agora gostei, vou votar na Silvânia. Bom, então assim, ó, a primeira proposta, e aí foi o motivo de eu ter formado essa grande equipe aí, equipe de pessoas que me representam, né, é justamente o poder trabalhar fora da sede do MTG. E como é que é trabalhar fora da sede do MTG? É fazendo a interiorização, tá, e fazendo um mapeamento das nossas regiões. Eu vejo muito assim a gente hoje não respeitar o regionalismo de um e do outro, apenas criticar. Tá? Então a gente precisa conhecer, né, avaliar e respeitar. E aí essa busca minha eu dou assim um prazo de 2 meses para visitar as 30 regiões. Eu determinei para mim, se for eleita, no meu primeiro momento, 2 meses, tá? Sair pelo Rio Grande e ir nos encontros de patrões. E aí no momento em que eu for no encontro de patrão, eu não vou lá para incomodar o coordenador, sabe? É apenas ser um braço amigo do coordenador. Sentar num cantinho e junto comigo levar um grupo de voluntários que já estão trabalhando conosco, tá? E eu desde já coloco meu pessoal todo à disposição para quem estiver participando dos editais, alguém que esteja precisando de algum auxílio jurídico. Nós temos uma equipe, tá? 100% voluntária, e essa equipe vai viajar comigo. Então nós vamos chegar no CTG e esses voluntários vão sentar junto a mim num cantinho. E a gente vai ficar à disposição dos nossos patrões. E ali a gente vai estar disponível para colocar a papelada em dia, né? Porque hoje, com os editais da Aldir Blanc, a gente soube que as entidades, muitas perderam seus recursos justamente por isso. Poder auxiliar junto ao governo municipal, porque se eu estou aí na 8ª região, nada me custa marcar um horário com os prefeitos, e se ao invés de ficar eu fico 2 dias, mas visito os prefeitos e apresento as nossas entidades tradicionalistas. Às vezes, né, o prefeito mudou, não era tão adepto ao nosso movimento, e a gente precisa abrir, sabe, as portas, se apresentar, dialogar, né, conversar. Então, isso é o nosso primeiro objetivo, tá? Se formos eleitas, eu saio e vou aos encontros de patrões, ao encontro dos nossos patrões, tá? Para tentar auxiliá-los da melhor maneira possível. Se for com editais, a gente tem os produtores culturais que já trabalham voluntariamente, né? A gente firmou agora uma parceria aqui com a Unipampa de Jaguarão, né, onde tem o curso de produção cultural, e esses produtores estão à disposição nossa para auxiliar o que for possível, né? Então a gente vai ir. Ah, mas vai acarretar despesa? Não, não vai acarretar despesa. Enquanto coordenadora nesses 4 anos, por fazer o que eu gosto e por fazer com respeito ao tradicionalista, eu sempre paguei a minha despesa. Não vai ser diferente diante do movimento tradicionalista gaúcho, tá? Isso não é uma promessa, isso é meu jeito, Silvânia, de ser. Se eu me disponho a ser voluntária em alguma coisa, é para ser voluntária, e não para cobrar este meu voluntariado. A única coisa que eu vou solicitar
é que o patrão me dê um cantinho no CTG, para a gente passar a noite, para a gente poder cozinhar, e daqui a pouco, se algum patrão quer nos levar para casa, ou quer dividir o grupo, a gente estar próximo dos nossos. E os jovens saberem que a gente vai passar aquela noite ali no CTG, se quiserem ir para ali para tomar um mate, para uma roda de conversa, a gente estar perto dos nossos, entende? Eu acho isso fundamental, eu acho que isso é o que mais faz falta hoje, é tu ter alguém, digamos, da diretoria do MTG ao teu lado. Tu tem o coordenador, mas também tu ter alguém da diretoria ao teu lado, eu acho que é muito diferente, sabe? Porque tu precisa saber mais do que está acontecendo no teu movimento, o que teu movimento vai fazer, o que está rolando, digamos assim, dentro da sede do MTG, né? Então, vai ser uma forma da gente levar essas informações. Ao final desses 2 meses, mas nesses 2 meses o pessoal vai estar trabalhando igual, né? Porque o MTG vai ficar com as portas abertas, a equipe vai estar trabalhando sempre, ou o seu Fraga, ou o seu Otto, mais as meninas que trabalham no MTG, que a gente tem que ver também todas essas questões de custos, né, porque a nossa ideia também é uma redução bem significativa nas despesas, para a gente poder auxiliar as nossas entidades, né, fazer com que a fundação, ela capte para a gente poder auxiliar as nossas entidades, para que a gente possa também se auxiliar e, com isso, a gente não dá essa despesa, digamos assim, às nossas entidades, a gente consiga reduzir essa taxa de anuidade, digamos assim. Então, é um trabalho bem detalhado, mas que a gente já está caminhando com ele. Tá? Nós já estamos também caminhando junto ao Comitê Covid do Estado do Rio Grande do Sul, na ideia do retorno das atividades artísticas e sociais das nossas entidades, né? Buscando uma forma alternativa para que a gente tenha essa retomada o quanto antes, para que a gente já consiga imediatamente fazer o nosso entreveiro, a nossa ciranda, e assim a gente ir avançando, digamos, enquanto essa vacina vai chegando aos poucos. Mas também aos poucos a gente precisa retomar, a gente precisa, mais do que nunca, abrir as nossas entidades, porque elas estão se deteriorando fechadas, e a gente precisa mobilizar. Então eu acredito que tu indo em 2 meses nas regiões, tu vai conseguir levar esse olhar e ideias novas para eles. E já com todo esse material em mãos, né, com todas as cartilhas, assim como tem da campeira, a gente poder levar para as demais áreas. Então, a gente também apresentou para a dona Gilda uma proposta de nós abrirmos as nossas entidades para vacinação. Isso tudo vem de encontro já, né, com esses outros passos que a gente vem dando, que são os cursos EAD totalmente gratuitos, a manutenção do CEFOR básico gratuito, tanto para os tradicionalistas como para os não tradicionalistas, e isso a gente inclui, assim, aquele pessoal que olha para o nosso movimento, mas que não sabe bem o que é, então conhece, e aquilo que a gente conhece a gente passa a gostar e vai participar junto conosco. Então é uma forma da gente angariar. A gente também já tem um diálogo bem aberto com a FAMURS, mais alguns órgãos, para a gente poder fazer com que as secretarias trabalhem junto com o movimento tradicionalista gaúcho, que a gente possa trabalhar todos num grupo bem grande para orientar, né, e para buscar os convênios para as nossas entidades. E quando eu digo assim, buscar os convênios, é porque é possível. Aqui na minha cidade a gente tem entidade com convênio com o município, e ela presta algo para o município. Em Canguçu, onde a gente tem mais entidades, também se consegue. Então são formas que a gente vai buscar dialogando e vendo o que cada um realmente precisa para poder auxiliar da melhor maneira possível, entende? Então, no momento em que as escolas, né, retornarem, a gente quer já estar com as nossas entidades preparadas para receber esses jovens, né, e nisso a gente buscar com crianças de 1ª a 4ª série, que já existe um projeto, já existe uma fala sobre esse assunto, da gente poder levar a história do Rio Grande, né, para todo o estado, para crianças de 1ª a 4ª série, onde as crianças realmente precisam aprender, saber o que somos e quem somos, né? Então a gente vem nesse trabalho, porque assim, além desse trabalho da gente estar na rua pedindo voto, né, de buscar conhecer os nossos patrões, a gente está preparando para quando, se eleitas formos, no outro dia a gente já começar a trabalhar ativamente, né, fechando essas parcerias, porque elas por enquanto estão alinhavadas, elas fecharão, né, no momento em que a gente disser, não, a gente foi eleito, então vamos seguir, vamos avançar, mas está tudo, então a gente vem trabalhando em várias frentes, né, e depois também, assim, a gente teve aí na 8ª região, conversando,
né, com alguns patrões que se disponibilizaram a conversar comigo, e a gente falou muito a respeito de um departamento, junto ao departamento artístico, que contemple o FEGADAN, né, para que a gente possa, de fato, contemplar a todos os nossos, tá? Que a gente seja um movimento para todos, de todos, como deveria ser, né? Então, são inúmeras, assim, as atividades, né, que a gente vem se dispondo. O Adriano, né, com a manutenção dele na Campeira, o trabalho dele, todo o Rio Grande já conhece, sabe que ele é incansável, ele vai manter as suas interiorizações, vai continuar mantendo esse trabalho excelente que ele vem fazendo, porque eu acho que, assim, ó, críticas, né, todos nós temos, erros todos nós cometemos, mas ele vem fazendo. Então, acho que é algo que a gente tem que reconhecer, né, e aí a gente vai dar manutenção a esse trabalho do Adriano, né, e também, assim, a unificação, né, das contas do MTG e das coordenadorias, para que o patrão saiba, de fato, o que chegou no MTG, o que retornou para a coordenadoria, aonde está sendo investido esse dinheiro que o patrão paga de anuidade, né, mas de modo claro, né, de modo que qualquer um dos nossos sócios das entidades possam abrir e enxergar aonde está, com notinhas, com tudo como deve ser. Porque isso, enquanto coordenador eu fiz, e enquanto presidente também faremos. Né? Porque eu acho que transparência, mas a transparência de fato. Né? Olha, gastamos com prego, vai aparecer a notinha do prego e a foto onde foi posto o prego, sabe? Eu acho que essas coisas são essenciais. Nós temos uma funcionária e ela custa tanto, vamos apresentar a funcionária, mostrar uma foto dela, né? E mostrar ali. A gente sabe que não pode, né? Algumas coisas assim não são legais, mas a gente vai tentar de uma forma, né, que com tudo, as coisas tudo com jeito se consegue, se constrói, então a gente vai mostrar, né, quem são as nossas funcionárias do MTG, ao que elas estão à disposição dos nossos associados, para que todos tenham, né, o maior diálogo, a maior franqueza na hora de ligar. Então, este canal aberto, né, e eu sempre digo, o canal do meu celular vai estar sempre à disposição do patrão, do diretor, de quem quer que seja. A gente sabe que pode dar um congestionamento de mensagens, mas a gente tem capacidade de responder a todos, né? E a informação chegar. O que mais me chocou em todas as visitas é a informação que não chega no nosso patrão. Isso é algo que vem me machucando muito, sabe? Algo que tem me deixado muito aborrecida, porque muitas coisas acontecem e não chegam onde deveriam chegar, porque há um esquecimento também, né, de quem de fato é o dono desse movimento tradicionalista gaúcho, se assim a gente pode chamar, né? Esse movimento, ele é feito pelas entidades tradicionalistas e não podemos inverter isso. A gente não pode achar que outras pessoas são as donas dele, não. O nosso norte tem que ser os nossos patrões. Então, eles deverão estar bem atendidos, sim. Eles têm que estar sempre cientes do que está acontecendo, do que não está acontecendo, e a gente tem que buscar uma alternativa para aqueles patrões que não têm o WhatsApp, que a gente sabe que não tem. Então, são coisas assim que são coisas bobas, eu te diria. Mas que fazem a diferença. Mas que é o que está fazendo falta, entende? E não adianta eu te dizer assim, olha, eu vou fazer, vou abrir isso, vou fazer aquilo, não, eu estaria te mentindo. Porque nesse primeiro momento, a gente precisa buscar a retomada das atividades. E isso a gente já vem trabalhando. Buscar os convênios, isso a gente vem trabalhando. Buscar os jovens para entrar para as nossas entidades. A gente já vem buscando a alternativa de fazer com que isso aconteça. Então, é fundamental, sabe, a gente assumir e botar para costurar na máquina de costura direto o que já está alinhavado. Então, isso nós temos 15 objetivos, 15 promessas que a gente faz aí de campanha, mas que são possíveis, né, de serem contempladas e de serem feitas. Outra coisa que o Adroaldo também quer chamar para perto é a construção de um departamento dos nossos instrutores, né, para que a gente possa dar um auxílio aos instrutores de dança, né, também, não digo auxílio financeiro, mas que a gente tenha como mapear esse pessoal, mas é claro que isso vai ser feito
em concordância com os patrões. Isso não é algo que a gente vai construir agora e está pronto. Não, a gente vai elaborar e vai tentar, né, da melhor maneira possível, colocar em prática, que é o MTG de todos para todos, né? Bom, o nosso tempo não é muito comprido, Silvânia, mas eu gostaria... A última pergunta ninguém escapa, mas eu gostaria que... É umas grandes perguntas que o pessoal vem fazendo para nós, eu sou patrão do Alexandre Pato, e o pessoal busca o elo do patrão para saber, e a festa campeira? Será que sai? Será que não sai? Vai ser em Pelotas mesmo? Se dá para nós dar uma resumida, se presidente eleita, qual a tua ideia para a festa campeira? E depois tem a última pergunta ainda. Bom, olha só, a festa campeira, o coordenador da 26ª lá de Pelotas, ele já chamou os 3 candidatos para uma conversa, onde ele está com tudo pronto, organizado e preparado. Ele pediu apenas que fosse prorrogado um pouco esse prazo. E essa data ficou a ser definida, tá, numa reunião com os coordenadores do nosso movimento, para que a gente achasse uma data que ficasse boa para todos. No primeiro momento, assim, na primeira proposta, foi passado que se fizesse algo no início de setembro. Alguns acharam que ia ficar muito apertado por causa da chama crioula, né, porque setembro já é um mês difícil. Então, assim, o que o coordenador fez? Buscou, né, chamou os colegas, e a gente vai ter uma reunião amanhã de todos os 30 coordenadores para definir qual será a melhor data. E que a festa irá acontecer em 2021, isso eu não tenho dúvida. E se eleita for, vai acontecer não só a festa campeira, mas todas as atividades que a gente fazia antes, nós vamos voltar a fazer. Um modo responsável, é claro, porque ninguém aqui vai colocar ninguém em risco. E é que chegou meu neto. Claro. Né? E aí, então, a gente vai fazer, assim, com que o nosso movimento volte às atividades o quanto antes, se Deus quiser. Bom, a última pergunta que ninguém escapa é a seguinte: não sei se vai falar da vida pessoal, da vida no meio tradicionalista, mas um sonho que a Silvânia corre de atrás, ou que ela já realizou e quer repetir, ou de repente vive esse sonho da vida e não quer que ele acabe. As lentes da Lagoa TV são todas suas. Bom, o meu sonho é poder ver este Rio Grande unido. E para isso, eu sonho que, se formos eleitas, poder chamar as duas chapas e sentar novamente numa mesa redonda e debatermos o que cada um pode fazer para nos ajudar. E terminar com as picuinhas que existem hoje no movimento tradicionalista gaúcho, que eu acredito muito mais na forma de dialogar, de olhar olho no olho, né, para que ninguém se desaponte, que ninguém fique aborrecido. Isso é um sonho. O maior sonho que eu tenho na minha vida é ver nós nos respeitarmos. E isso, né, eu só vejo uma forma, né, eu só vejo um jeito, e é o diálogo. É sentar, né, ajustar as arestas e recomeçar, trabalhando todos juntos, né, por um único movimento, né, que é esse nosso movimento tradicionalista gaúcho, que ele respeite, né, que ele seja de fato um movimento inclusivo, que todos que participem tenham orgulho de bater no peito e dizer: eu sou tradicionalista. Aí sim, poderia morrer em paz, porque teria atingido meu objetivo. Silvânia, meu muito obrigado do fundo do coração. Nós vamos ter que encerrar a nossa programação agora, mas só te agradeço mais uma vez por você conseguir dedicar um pouquinho desse tempo para todos que te assistem aqui no Prosa e Mate. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigada a vocês e sigo à disposição, tá? Estamos aí à disposição nas nossas redes sociais. E se qualquer coisa vocês precisarem aí, eu posso deixar meu contato contigo e tu pode passar para qualquer um que tenha dúvidas ou que queira conversar comigo. Meu muito obrigado a todos que nos assistiram e foi uma honra estar com vocês. Bom, pessoal, então essa foi Silvânia Afonso, ela concorre à presidência do Movimento Tradicionalista Gaúcho, nossa eleição agora finzinho de fevereiro, e o Prosa e Mate na TV vai fazer esse trabalho dessa terça-feira em diante. Toda terça-feira um dos candidatos entrevistado, para você, patrão que está nos assistindo, para você do meio tradicionalista indicar para o seu patrão, para quem tem direito ao voto, levar as ideias, levar os pensamentos dos mesmos para que
que sejam eleitos nessa nossa eleição do movimento. Só resta agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou nessa empreitada do Prosa e Mate na TV e dizer que terça-feira que vem nós estamos aqui com mais um programa. Fiquem com Deus, que nós vamos com Nossa Senhora de Aparecida e todos vamos muito bem acompanhados. Nós nascemos da necessidade de estarmos unidos em cooperação para vencer as dificuldades dos agricultores e nos tornarmos uma cooperativa referência em defesa de uma agricultura de vanguarda. Aqui, consolidamos os alicerces e expandimos para toda a região. Conquistamos a adesão de homens e mulheres de iguais propósitos, uma agricultura forte e representativa. No passado, eram 135. Hoje, são mais de 14 mil associados, que continuam construindo nossa cooperativa. Hoje, são mais de 500 colaboradores diretos e 90 mil pessoas vinculadas, que se somam ao capital humano da Coagrisol. A cada ano, batemos o recorde de recebimento de grãos e de armazenamento. Em 2016, foram 7 milhões de sacas. Negociamos mais de 110 milhões de reais em insumos no ano. Nosso faturamento bruto em 2016 superou a marca de 686 milhões de reais. Contamos com um quadro de técnicos e agrônomos que oferecem o melhor da assistência ao associado e ampliamos as nossas parcerias tanto na lavoura quanto na produção de leite com a CCGL. Na diversificação de atividades, expandimos nossos negócios com supermercados, lojas de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos e agropecuárias. Nosso faturamento nesses setores segue em crescimento. Geramos mais de 18 milhões de reais em impostos no ano. Por tudo isso, acumulamos prêmios de reconhecimento e retribuímos na ajuda às nossas comunidades e associados. Ao chegar aos 48 anos, nós da Coagrisol sabemos que temos mais conquistas pela frente, com a certeza de poder contar com a força da nossa gente. Obrigado por fazer parte desta construção.